Jesus é rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Mamãe, tudo bem com ela? Tudo bem, graças a Deus. Nunca mais veio? É, ela foi pra missa. Tá certo.
A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia em que o Senhor nos permite estarmos na sua casa, adorando, louvando e bendizendo o seu santo nome. Oremos. Senhor Deus, Tu és bendito, Tu és glorioso e majestoso, Tu és um Deus incomparável, Tu és um Deus perante a qual nós nos prostramos e nos colocamos diante de Ti em louvor, honra e adoração. Queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor seja conosco, nos oriente, que o Teu Espírito Santo se revele a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. E no 229, livres do medo, ó ditoso estado, Cristo morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. De uma vez cristão acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Graça recebe sem timidez, Cristo te acolhe de uma vez. De uma vez cristão acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nessa clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. De uma vez cristão acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. 338. Eu ia perguntar se não tinha nenhum. 338. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembra as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las
todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. 3, 4, 2. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, pois a cada instante pois a cada instante nos vemos já prestes a submergir. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rio, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveríeis vós de temer. Sossegai. Mestre, muito grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, vem, mestre, vem acudir. De ondas do mal tão medonhas, como me livrarei? Só tu podes salvar-me, ó Mestre. Vem, pois, meu Senhor, meu Rei. A minha palavra obedecerão. Sossegai. O vento em fúria, o rio, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar,
que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveríeis vós de temer. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Detente comigo, ó Mestre, excelso dom do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. A minha palavra obedecerão. Sossegai. O Mestre, o vento em fúria, o rijo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, pois que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveríeis vós de temer. Sossegai. Aleluia. Dentro do nosso breve período de oração, Vânia, por gentileza, pode orar pelos enfermos. Bom dia, igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entramos na tua presença para adorar e bendizer o Senhor nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Estamos felizes de estar na sua casa, Senhor, para agradecer e adorar o Senhor. Aleluia. E nesse momento, Senhor, de intercessão, quero interceder por cada enfermo, por cada paizinho querido, aqueles que estão nos leitos de UTI, nos hospitais. Pai, seja como for, na situação que for. Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, pedindo para que o Senhor visite cada um deles, concedendo graça, concedendo a cura, Pai, de cada um que está padecendo. Meu Deus, Tu és Deus que cura, Tu és o Deus de milagre, Tu és o médico dos médicos, Tu és excelente em tudo o que faz. Meu Deus, eu peço, Senhor, agora que visita os nossos irmãos da nossa casa, da nossa igreja, Pai, os nossos amigos, os nossos pais, Pai, cada um que está sofrendo nesse momento. Eu peço, Senhor, também que cure aqueles que têm enfermidade de alma, aqueles que foram feridos, decepcionados por alguma causa. Paizinho querido, cura também, Pai, porque eu sei que o Seu poder não é limitado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, conceda a cada um de nós, conforme nós necessitamos, Paizinho querido, dessas curas, físicas ou espirituais. Visita a Lourdinha, visita a Jenny, visita, Senhor, a cada um que está necessitado nessa manhã. Visita, Senhor, os nossos jovens e adolescentes também que padecem, Senhor, por algum sofrimento de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ora apresentando o Senhor, que o Senhor responda, Senhor, com milagres. Aleluia. E que assim seja feita a Tua vontade, meu Deus. E eu oro em nome de Jesus e a igreja diz: Amém. Amém. Ministra, por gentileza, ora pelos missionários da igreja perseguida. Amém. Ó Deus de amor, nesse momento, Deus, colocamos os missionários nas Tuas mãos, Pai. Vai ao encontro deles, Pai, que o Senhor venha, Senhor, suprir todas as suas necessidades, as suas famílias, meu Pai. Não deixe que eles venham desanimar diante das lutas, Deus, mas traz um refrigério nessa manhã, traz esperança, traz um renovo e ajuda-os a prosseguir no ministério, na obra, mesmo que o campo seja tão difícil, meu Deus. E colocamos também, Deus, os perseguidores, meu Pai. Venha trazer salvação a essas pessoas, porque elas também necessitam, Deus, e ter a vida transformada, Pai. Nós colocamos esses dois grupos de pessoas, Pai, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá
pedindo a Deus que nos guie, nos oriente, fale conosco, nos dê direção, em nome de Jesus. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster a respeito da pergunta 39, que tem como título: qual o dever que Deus exige do homem? Deus não pede, Ele não deseja, mas Ele ordena. Qual o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem após a justificação é a obediência à sua vontade revelada. Então nós temos que cada vez mais colocar os nossos corações diante das Escrituras Sagradas, buscando sermos obedientes, buscando a face do Senhor, não através necessariamente de profecias, através de revelações, mas através daquilo que nós lemos, nós oramos e nós estudamos. A palavra de Deus, ela não é um grande mistério, a não ser que seja para os ímpios, mas a palavra do Senhor ele nos é revelada através das Escrituras Sagradas, e aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem ler as Escrituras, estudar as Escrituras e entendê-las. Então, a nossa obrigação é apenas a obediência. Para me entender melhor essa resposta, precisamos lembrar de algumas coisas. Houve um pacto no passado de obras. O pacto visa a salvação e é o bem-estar do ser humano. A obediência devida pelo homem não é uma necessidade de Deus, mas um dever do homem. Então muitas pessoas elas entendem que a minha ação, o meu agir dentro da igreja, o meu agir dentro da casa do Senhor vai fazer com que a casa de Deus exista ou não, que a igreja prospere ou não, que a igreja seja mantida ou não. E na verdade as pessoas elas não conseguem entender a suficiência e a soberania de Deus e acham que eles ajudam em alguma coisa. Nós temos que sempre lembrar a condição de que nós, ao sermos resgatados por Deus, nós somos escravos. Nós simplesmente abrimos mão da nossa liberdade para seguir o Salvador. E todo e qualquer trabalho que nos seja concedido, como é dentro de um presídio, também é um privilégio. Nunca fui preso. Mas quando você vê os relatos das pessoas que têm 1, 5, 10, 15, 20 anos de prisão, a coisa que mais tortura a pessoa lá é a falta do que fazer. Então a pessoa, quando ela vai trabalhar, ela recebe aquilo como um privilégio. E se ela não age de uma maneira correta, o que acontece é, ela perde esse privilégio. Algo que nós, na nossa mente, no nosso coração, não é algo claro, porque nós achamos que Deus precisa de nós. Se nós não adorarmos a Deus, Deus fica triste. Se nós não abençoarmos a casa do Senhor com recursos financeiros, vai faltar coisas materiais para que a obra do Senhor se desenvolva. E Ele, como dono da obra, Ele não precisa de nós. E o conceito é exatamente esse, de que nós fazemos aquilo para glorificar o nome do Senhor. O primeiro pacto foi um pacto de obras e exigia do homem o cumprimento da ordem divina. Ele foi estabelecido por Deus e devia ser cumprido pelos primeiros pais. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi feito ali um pacto. A gente não consegue ver dentro da nossa Bíblia em português, mas o termo Senhor aqui é um termo pactual. É um termo que ele aparece como se fosse a condição de Deus. Que se você pegar uma Bíblia em português da linhagem mais judaica, você vai ver que eles não escrevem a palavra Deus, ele coloca D, apóstrofe, o S. É uma forma deles não pronunciarem o nome de Deus, que tem muito mais a ver com o nome em hebraico do que o nome em português, mas é uma forma de reverência. E aqui ele vem fazendo um pacto com o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele colocou o homem lá como um servo dele, como um escravo dele. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem:
e não é um pedido, não é algo que você faz se você quiser ou não você quiser, é uma ordem. E o Senhor deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi feito um pacto, uma aliança, um acordo, em que se eles não comessem, eles teriam vida. E se eles comessem, eles teriam a morte. Depois desse pacto, Deus reafirmou com Abraão o pacto de obras de forma nacional, destinada a um povo que ainda não existia. Um povo ainda não havia o povo de Israel, não havia o povo hebreu. É uma coisa que vai aparecer muito depois. Eles começam a ser chamados de hebreus quando estão lá no Egito. Então esse povo hebreu, entendeu? Depois de um tempo que eles vão virar, lá depois, lá com Jacó, que o nome dele muda, que eles começam a ser chamados de israelitas, tá? Não havia, tá? Então Abraão ele faz um pacto de obras de forma nacional, destinado a esse novo povo que ainda não tinha nome. Era apenas ele, a sua esposa, os seus bens. Ló acabou sendo agregado a esse conjunto de falas, entendeu? Mas o pacto foi feito com Abraão. E esse pacto que foi feito com Abraão, ele se estende por gerações e gerações. Esse é o modo de agir de Deus. É aquilo que eu sempre falo. Quando nós temos pais abençoados, pais convertidos, pais arrependidos, você gera isso no coração dos filhos. E essa bênção, ela prolifera por gerações e gerações. E finalmente o pacto de obras tomou a sua forma legal com Moisés. Era algo apenas verbal, foi apenas um contato com Abraão. Se você ler Gênesis, você vai ver que em certo momento Deus manda que ele pegue animais, que hoje podia ser uma coisa grotesca, mas ele fala assim: olha, pega um boi e racha ele no meio, pega uma ovelha e rasga no meio, pega mais um outro animal, rasga no meio, a rolinha você simplesmente estronca a cabeça e coloca lá. E aí a cena mostra uma cena diferente, em que Abraão está lá lutando contra o sono. E aí ele começa a ver os animais, os pássaros, querem comer aqueles animais, e ele enxotando, até que chega um momento e passa um candeeiro, um fogo, entendeu? Como se fosse um fogareiro no meio daqueles animais. E aquilo ali naquela época, dentro daquele contexto onde eles viviam, falavam sobre um pacto. Quando você fazia um pacto de vida e morte com uma pessoa, havia morte de animais. Então você sacrificava o animal para atestar aquilo que você estava fazendo. Passa Abraão no meio daqueles animais e passa o Senhor através daquele fogo e é feito um pacto, mas tudo aquilo ainda era de uma forma verbal. Quando aparece Moisés, esse pacto de obras ele se torna algo mais legal. É feito através do Monte Sinai, entendeu? Aquele pacto, Moisés ele sobe no Monte Sinai, fica 40 dias e 40 noites lá sem comer, e ele faz um pacto com o Senhor. E o Senhor manda em 2 pedras os escritos dos 10 mandamentos, algo que logo depois é quebrado devido ao pecado do ser humano de idolatria, aquele bezerro de ouro e tudo mais. E aí depois é feito novas pedras, entendeu? E ali é realmente estabelecido o pacto com aquele povo. Qual é a pergunta de hoje? Qual é o dever, qual é a obrigação que Deus exige do homem? Homem eleito, filho de Deus, homem no sentido do ser humano. Finalmente o pacto de obras tomou sua forma legal com Moisés. Deus estabeleceu a lei de forma escrita e definitiva. Por que ele fez de forma escrita? Para que as pessoas elas não divagassem. É algo que eu falo muito com vocês. Quando você for fazer um voto com o Senhor, escreva. Porque a nossa mente engana. Eu vou fazer um jejum, vou fazer um voto com o Senhor de qualquer sorte ou espécie, eu quero me consagrar, eu quero buscar o Senhor. E às vezes se você não faz esse voto por escrito, você começa a ter folga, começa a ter liberdade de agir naquele momento, daquela forma. Eu vou fazer um jejum, aí você fala assim, eu determino que eu vou fazer tanto tempo de jejum. Mas será que é isso mesmo? Será que o horário é esse? Será que é dessa forma? Não interessa que tá bom, entendeu? Eu vou me abster de tal coisa. Não, mas será que eu não posso comer isso? Mas não vou chupar laranja, mas eu vou tomar só um suco, entendeu? A gente começa a criar esse tipo de coisa. Tá? A nossa querida irmã Vânia, ela tem feito um voto com o Senhor e tem sido fiel, entendeu? Essa fidelidade, ela pode variar. Porque você pode esquecer, eu posso alguma coisa. Poxa, mas o Nicolas precisou de um dinheiro. Será que... depois eu dou. Entendeu?
Se a gente faz por escrito, não tem conversa. Aquilo que foi acordado, ele é certo. O combinado não é caro, diz o ditado popular. E o Senhor, ele coloca por escrito para que nenhum homem possa olhar para aquilo e falar assim, não é bem assim. Mudar. Lá no fim de Apocalipse fala sobre a condição do ser humano que muda a palavra de Deus. E ele fala que a porção da vida sobre a vida dele vai ser diminuída. E o fardo que a palavra de Deus diz sobre aqueles que mudam vai ser aplicado sobre a sua vida. Deus estabeleceu a lei de forma escrita e definitiva. Não muda, não altera. Não, mas a Bíblia ela é antiga. Ela tem mais de 2, 3, 4 mil anos. A gente tem que atualizar. E a gente tem a Bíblia Almeida, revista e atualizada, mas essa atualização não tem a ver com a atualização dos textos, e sim da condição da tradução. Mais nada que isso. Houve a história da Xuxa, né? Que ela queria que comentou que a Bíblia deveria ser atualizada. Né? Não só ela. Não só ela. As pessoas elas gostam de atualizar as coisas de acordo com seus próprios corações, seus próprios desejos. Ninguém vai chegar, eu tenho um acordo com o Nicolas, eu falo assim, Nicolas, eu combinei que eu vou pagar tanto no apartamento seu, entendeu, de aluguel. Nicolas, por favor, se eu estou pagando 1.500, eu posso pagar 1.700? Ninguém vai fazer isso. A gente sempre quer algo que nos beneficie. Por isso que Deus coloca aquilo de forma escrita e definitiva. Mas todos os pactos envolvendo o cumprimento de obras pelo homem seriam vãos. Por que vãos? Porque o homem, ele distorce as coisas. O homem, ele se move diante de Deus segundo as suas necessidades. O contexto de campanhas, de corrente, que são coisas que não estão na Bíblia. Não existe o conceito de corrente, a não ser o conceito de você ser escravo e aquela corrente ter sido quebrada. Então as pessoas elas ficam inventando formas para que os homens eles possam ser atraídos. Tenho acompanhado na internet um cara que ele aparentemente ele está pregando sempre no centro de São Paulo, ele é cadeirante, entendeu? E ele está falando das igrejas, falando das condições, falando da gente abrir os olhos, entendeu? E se a gente não abre os olhos com o viés do que está escrito nas Escrituras Sagradas, nós nos enrolamos. Nós permitimos que o nosso coração ele seja satisfeito naquilo. E a última fala que esse cara falou, ele falou assim, cuidado, porque o pastor que está falando o que você quer ouvir, ele não é um bom pastor. Ele tem que falar o que você precisa ouvir. Todos os pactos envolvendo o cumprimento de obras pelo homem seriam vãos. Quando você lê o final de Josué, naquela fase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele vem expondo as Escrituras para aquele povo, e aquele povo faz um pacto, faz um voto com o Senhor e fala, não, vocês não vão fazer, vocês não vão cumprir, porque vocês têm um coração endurecido. São pessoas que o coração de vocês, eu vou falar um pouco hoje sobre essa condição, do coração endurecido, e que não permite que as coisas elas adentrem. Nós temos essa faculdade de, sabendo o que é certo diante de Deus, nós endurecemos o nosso coração. Todos os pactos envolvendo o cumprimento de obras pelo homem seriam vãos, porque nós não cumprimos. Nós achamos que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Porém, Deus, por intermédio do seu Filho amado, estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, onde o cumprimento da lei e a propiciação da ira de Deus foram cumpridos de forma completa e definitiva, não pela minha ação, não pelo meu sacrifício, porque eu não sou chamado a sacrificar nada. Se você tem a leitura das Escrituras, se você tem a bênção de abençoar a casa do Senhor como um peso e um fardo para a sua vida, sinto lhe dizer que você não é cristão. Você tem que ter prazer em fazer aquilo. Não pode ser um peso. Não pode ser um peso vir à casa do Senhor. E é aquele contexto que eu sempre falo para vocês e continuo falando. Será que se a casa do Senhor ela tivesse o cumprimento de chegar às 9h30, ela fechasse as portas e ninguém entrasse? Será que se a gente falasse que hoje seria o dia que Jesus Cristo iria recolher a igreja, nós chegaríamos atrasados na casa do Senhor? Será que haveria motivação qualquer que seja? Então nós permitimos que nós venhamos a chegar atrás, ou mesmo que a gente não venha. Mas pastor, eu cheguei atrasado, mas eu vim. Será que isso é uma condição agradável ao Senhor? Aceitável ao Senhor? Será? Entendeu? Mas a norma do Senhor para a gente, ela não é uma verdade. Mesmo em coisas pequenas como essa.
em que você tem uma atividade uma vez por semana na casa do Senhor e você se permite atrasar, ou permite-se não vir. É aquilo que eu falei na semana passada, uma dor de cabeça, um mal-estar, qualquer coisa faz com que nós abramos mão da comunhão com o Senhor. Porque nós não valorizamos e nós não entendemos. É por isso que a palavra do Senhor fala que o pacto das obras ele é vão. Se Deus dependesse de você para te salvar, você estaria no inferno. Porque eu e você não somos responsáveis em relação às coisas do Senhor. Nós não consideramos as coisas do Senhor como realmente importantes. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Capítulo 4, verso 5. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E se não fosse a ação unilateral dele, nós estaremos perdidos. Por muitos anos eu acreditei que eu escolhia Deus. Acreditei que o livre-arbítrio era algo que era facultado a mim dizer sim ou não ao Senhor. Mas cada vez, ó, o fio dormindo. Fica em pé, cara. Não adianta, né? Toda vez eu falo, você continua com o negócio de dormir. Hein? Claro, você tem que ficar em casa. Fica em casa dormindo, cara. Fica em casa dormindo. Vou pegar fogo. Não, cara. Você tem que ficar em casa dormindo, porque você está aqui com sono, cara. Entendeu? É aquilo que eu falo sempre. Vou voltar a dizer de novo. Ou a gente tem compromisso ou não, entendeu? Ou a gente tem preocupação ou não. Eu, pessoalmente, não consigo dormir vendo um filme de ação. Eu não consigo ver, eu não consigo dormir diante de uma situação em que o meu coração ele está entristecido ou o meu coração está preocupado. Eu estou falando de salvação divina e você está dormindo. Não passa na minha cabeça esse tipo de entendimento. Não passa na minha cabeça. Mas, como não é por obras, não é por você estar acordado ou não, então sim, Deus ele pode realmente te salvar. A salvação se processa através da justificação, um ato judicial de Deus em que ele atribui ao pecador eleito a justiça perfeita de Cristo. E ele fala, olha, mesmo que o irmão esteja dormindo na cadeira, no único culto, não é pelo seu dormir ou estar acordado, é pelo meu sacrifício, é um ato judicial de Deus. Em que nós medimos o nosso amor a partir das ações das pessoas. Mas Deus não mede, o amor dele é imutável e por isso nós somos salvos, por isso nós somos eleitos, por isso nós podemos viver os caminhos do Senhor. A salvação se processa através da justificação, um ato judicial de Deus, em que ele atribui ao pecador eleito a justiça perfeita de Cristo. Além de tudo, ele nos adota como filho nesse mesmo ato. Tito, capítulo 3, verso 7. Tito 3:7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, nós somos justificados, nós somos escolhidos, nós mantemos a perseverança pela graça. Não é pela minha ação, não é pelo meu agir, não é pelo meu pensar, mas nós somos justificados pela graça de Deus. Sendo assim, o cristão é justificado unicamente pela graça de Deus em Cristo e recebe a fé e o arrependimento para a vida, que são os dons de Deus que seguem a justificação. Quando você é declarado por Deus justo, você recebe fé, você recebe do Senhor o arrependimento. Você começa a olhar para as condições de que você vive, você começa a pensar e você começa a meditar se você está realmente andando nos caminhos do Senhor. Estava vendo uma reportagem, não assisto isso, mas era um take, apenas um corte, em que estava lá quando era o programa da Fátima Bernardes, que ela cuidava lá, mais você, menos você, sei lá, aquele negócio lá de manhã com a Fátima, sei lá.
E aí ela estava com uma atriz, e ele começava a falar, e a mulher começou a falar de Deus ali, e ela começou a ficar extremamente incomodada. Mas você ora realmente? Ela falou assim, oro, eu oro todo dia. Mas não, o tempo inteiro eu estou falando com o meu Deus. Eu olho para o céu e eu falo, glória a Deus por esse tempo. E eu vim para cá, eu orei, a Fátima Bernardes começou a ficar incomodada, porque aquela mulher, ela de forma genuína, ela estava atestando que a salvação veio através do Senhor. Em que nós não temos como contribuir em nada à obra do Senhor. Tenho lido um livro sobre avivamento, e aquilo tem me incomodado em relação a como nós temos crescido, ou que tem gerado nos nossos corações a palavra de Deus. O que tem transformado? Será que realmente isso tem gerado alguma coisa nas nossas vidas? Ou simplesmente é como se fosse você bater um cartão na fábrica, alguma coisa assim, eu fui e aí eu ouvi e está tudo certo. Será que a palavra de Deus tem te incomodado? Ou para você está algo normal? Sim? Então, como o senhor tocou em assunto de céu, como eu posso imaginar que é o céu? Um lugar, Isso não faz parte do nosso tema, tá? Então eu vou me abster de responder essa pergunta. Senão nós vamos entrar novamente no contexto de escatologia. A preocupação que você tem que ter hoje é de você ser obediente à palavra de Deus, ser obediente aos seus pais. Você tem que ser uma pessoa alinhada com que as escrituras sagradas. Porque não adianta você saber o que é o céu se você não for para lá. Então viva como se você estivesse realmente buscando essa salvação. Porque você só consegue manter essa salvação, você consegue no seu coração ter essa certeza, se você buscar realmente ler, estudar e viver a palavra de Deus. O que vai acontecer depois não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é nós vivemos o hoje e o agora. E nós podemos ser respeitosos em relação às coisas do Senhor. O porvir é com o Senhor. Nós não sabemos como vai ser o céu, não sabemos, mas a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus prometeu dar àqueles que o Senhor convida e chama para serem seus filhos. Então viva, mas viva buscando ser, aqui, não pensando no que vai acontecer. Faça tudo para a glória. Exatamente. E aí são coisas que vocês como filhos têm que pensar. Será que a vida de vocês está espelhando? Será que cada ato de vocês está realmente espelhando essa manifestação que você proclama, mas será que você vive? Será que você, no seu coração, quando você vai fazer as coisas, você olha para aquela situação e fala, será que Deus se agrada? Nós vivemos num contexto de um mundo totalmente perdido, em especial dentro da promiscuidade. Vocês, como dois jovens, entendeu, vão ser tentados muitas vezes a ver pornografia, por exemplo. O que vocês vão pensar? Será que vocês, ao agirem como vocês agem, vocês fariam a mesma coisa na frente da mãe de vocês? Então são coisas que nós temos que pensar, um modo de nós vivermos e agirmos, será que realmente está glorificando a Deus? Não é só comer ou beber, e aí ele fala de comer e beber como coisas comuns e naturais, que todas as coisas estão envolvidas naquilo. Nós temos que pensar que nós vivemos dias maus, cada dia mais a situação ela vai se complicar, ou você está alicerçado aos pés do Senhor, ou você não está. Sendo assim, o cristão é justificado unicamente pela graça de Deus em Cristo. Mas como conciliar o pacto da graça com a obediência à vontade revelada? Como que, se o pacto é pela graça, por que eu preciso seguir a lei? Se a salvação ela já nos foi concedida através de Cristo Jesus, e eu não tenho nada a acrescentar, não tenho nenhum sacrifício a fazer, como que eu vou conciliar essa necessidade de obediência, essa responsabilidade humana a esse pacto da graça? Se esse pacto tem a sua origem justamente na incapacidade do homem cumprir a lei, eu sou incapaz. Você é incapaz. Eu posso não chegar atrasado na igreja, mas eu tenho outros pecados que você não tem. O meu juízo sobre esse ponto em especial é uma forma de fazer com que você, dentro da sua dificuldade, que eu estou vendo, você seja corrigido, você seja exortado, convencido pelo Espírito Santo e você mude o seu comportamento. E não quer dizer que eu sou alheio a outras coisas. Nesse aspecto, eu sou fiel, mas em outros eu não sou. Mateus capítulo 5, verso 17. Capítulo 5,
5. 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tá? Então, quando ele fala a lei e os profetas, era uma forma de eles, judeus, eles se referirem às escrituras do Antigo Testamento. Então, quando Jesus Cristo, ele ascende, sobe, começa a exercer o seu ministério, naquele momento, as pessoas elas começam a achar que Jesus Cristo está tentando mudar as normas e leis, que ele está tentando fazer com que as escrituras elas sejam distorcidas. A grande pegada dos fariseus é exatamente essa. Eles estão olhando para o pacto de obras, mas eles olham segundo o conceito humano e carnal. E quando eles olham para aquele pacto de obras, eles acham que apenas pelo agir bem ou correto segundo as escrituras, eles vão ser aprovados. Mas é muito claro desde Gênesis a incapacidade da pessoa, do ser humano de cumprir. Mas nós não somos livres para deixarmos de cumprir a lei. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Quando ele diz está consumado, ele está falando eu cumpri tudo. Ele é o único ser humano que conseguiu cumprir tudo. Se você pegar os melhores ou os mais excelentes fariseus ou sacerdotes de toda a história judaica, eles conseguiam cumprir 60%, 70%, talvez 80% da lei. Mas a palavra de Deus diz que se você errar em um ponto, você errou em todos. E é algo que é impossível para nós. E como que nós temos essa vitalidade, esse vigor para continuarmos caminhando dentro dessa direção? De continuarmos olhando para as coisas que Deus exige das nossas vidas e nós continuarmos caminhando. É para isso que tem a perseverança dos santos, que é um dos pilares do cristianismo reformado. Você não sucumbe, você não cai e se abandona da fé, porque Deus não permite. Simplesmente porque Deus não permite. A ação divina é de Deus, que faz com que você caia, já falei isso para você, caia no caminho. E você seja levantado no caminho, você não cai fora do caminho. Quando você olha pessoas que estão dentro do Evangelho e se afastam, em nenhum momento voltam, eles nunca foram filhos. É o grande drama da igreja cristã nos dias de hoje. Pessoas que estão buscando apenas as suas próprias satisfações e não estão preocupadas com o que Deus quer para eles. O que Deus exige que eles façam. E é aquele contexto que sempre a gente fala, que as nossas boas ações, a nossa obediência, ela decorre da nossa salvação. Não é algo a ser alcançado, porque ele veio apenas pela graça. Fale, Menise. Eu já li um versículo que eu não entendi, mas assim, nessa questão do cumprimento da palavra, né? Porque falando de Jesus, falando assim, que ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal, escolher o bem. Mas desde o nascimento de Cristo, ele já nasceu sabendo... Qual é o versículo, Menise? Você citou um versículo solto assim? Em Isaías 7,15. Então assim, ele, desde o nascimento dele, ele, mesmo um bebê, ele saberia ter se discernir. Ele é um bebê normal ou assim, saberia discernir? As escrituras nos falam do quê? O que as escrituras falam? Que ele nasceu, ele é 100% homem, 100% Deus. Tá, mas o que ele fala de Cristo bebê? Nessa pergunta que você fez. Fala alguma coisa? Não. E por que eu tenho que me preocupar com o que Deus não fala? Porque eu li... O que eu posso fazer é trazer o entendimento humano, forçar e torcer a palavra para fazer alguma coisa para te convencer. Mas é como a pergunta dele. Como que vai ser o céu? As escrituras falam? Falam de forma figurada, mas falam. Será que a minha preocupação ela tem que ser isso? Por que eu vou estar preocupado? Por que eles dois vão estar preocupados com a aposentadoria se eles não têm nem 18 anos? Então a gente tem que começar a pensar nas coisas que são momentâneas, que são reais. Aquelas coisas que nós precisamos fazer é hoje. Manifestar hoje. Se nós não conseguimos cumprir as coisas mínimas, por que se preocupar com as coisas mais complexas? Nos preocupemos com as coisas mais simples. As leis cerimoniais do povo de Israel não têm mais lugar no Novo Testamento. Mas a lei moral de Deus
sintetizado nos 10 mandamentos, continua em vigor, e hoje eu vou falar bastante sobre isso. Nós temos a condição das leis cerimoniais, e não só elas, mas também as leis cíveis. Forma de agir dentro do contexto do povo de Israel daquela época. Tem coisas que não são mais para nós fazermos. Então não há necessidade de eu vir de branco. Por isso que vestes não vão se designar se você é filho ou não é filho de Deus. Não é essa a necessidade. Mas dentro do Antigo Testamento havia essa forma. Eu só posso entrar na presença do Senhor através de um sacerdote. Eu só posso entrar na presença de Deus através de um sacrifício. Isso não tem mais essa necessidade. É por isso que nós temos a liberdade de nós orarmos e buscarmos a face do Senhor todo o tempo. A todo tempo, em qualquer lugar, você tem essa liberdade. Liberdade essa que nos é concedida e nós não sabemos aproveitar. Por nós termos essa liberdade tão grande dentro do nosso país chamado Brasil, a gente não se preocupa com isso. O que é eu andar com a Bíblia debaixo do braço? Acho que foi o Wallace que compartilhou lá no grupo, uma mulher indiana que ela foi estuprada, entendeu? Por ser cristã, e ela foi obrigada a desfilar nua na rua. Essas coisas nós não temos conhecimento, nem entendimento. Nós sabemos o que é passar fome. Acho que eu estava conversando com o Rainer nessa semana ou na semana passada, e ele falava que ele estava com muita fome. Você sabe o que é sentir fome? Eu sei o que é sentir fome. Vontade de comer é outra coisa. Então ontem eu fiz um lanche, aí quando foi lá para as 8 horas da noite eu decidi comer. Mas será que eu estava com fome? Será que realmente eu tenho necessidade? Quando você pensa nas Escrituras Sagradas, será que você vê isso também como algo que é necessário para o seu dia a dia? Nós não conseguimos ler porque a gente não tem nem vontade de ler. É que nem comer. Só que se a fome bate em nós, a gente come. Na palavra, a gente nem com fome a gente come. Porque a gente aceita que as coisas que estão no nosso dia a dia, que as coisas que nos cercam, se está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso buscar esse Deus. Pastor, as vestes não, como você falou sobre as vestes, que não importa, assim, né? Mas quem tem a consciência de que as vestes vai interferir sim. Mas no contexto de conseguir aceitação para eu me visto em honra ao Senhor, porque o Senhor ele me constrange a estar diante dele. Já contei para vocês esse testemunho em que um grande presidente de um país africano, e ele foi questionado pelo repórter por que ele acordava 4 horas da manhã e ele se vestia das suas vestes presidenciais, com medalha, era um estado autoritário. E ele fala assim, se eu me visto assim para falar com o presidente, por que eu não vou me vestir bem para falar com o Senhor? Então é algo que é muito particular, de cada um. É algo que o Senhor ele constrange a uns e outros não. É por isso que eu digo para vocês que não é uma regra. Não há uma necessidade de que você esteja totalmente impecável, cabelo sem nenhum fio, nada, para estar diante do Senhor, porque a oportunidade que nós temos de estar diante do Senhor é devido ao sangue do Cordeiro, ao sacrifício dele. Em nenhum lugar nas Escrituras fala no sentido de, dentro do contexto da nova aliança, sobre a condição de vestimentas. Nós temos que nos vestir respeitosamente? Sim. Isso é algo normal. Se eu vou num jogo de futebol, eu coloco um shorts e uma camiseta. Se eu vou num casamento, eu uso um terno. Se eu vou depende do lugar. Se eu vou nadar, eu vou de shorts, a mulher vai de biquíni ou maiô. Cada lugar, cada coisa tem o seu jeito de agir. É isso que nós temos que pensar, porque nós somos seres racionais. Agora, nós não podemos impor coisas cerimoniais e naturais, como se aquilo fosse a delimitação se eu sou cristão ou não, se eu sou espiritual ou não, que é o que as igrejas fazem. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em você espelhar o mínimo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. As leis cerimoniais do povo de Israel não têm mais lugar no Novo Testamento, mas a lei moral de Deus, compactada nos 10 mandamentos, continua em vigor. Mateus capítulo 22, 37.
Jerusalém, Jerusalém. Não. Não, Mateus 22. Ah, não, estou no 23. 22, 37, né? Sim. Aqui, 22, 37. Que nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tá, vamos lá em Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia de sábado ou dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí quando nós pegamos o texto de Mateus, capítulo 22, 37, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Então esses primeiros mandamentos dizem respeito a essa primeira parte de Mateus 22, 37, e aí ele continua. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aí o que ele está falando é a segunda parte de Mateus 22, 37. Ama a Deus de toda a tua força, do teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então essa parte do verso 12 até o verso 17, ele está falando sobre a segunda parte. Então Jesus Cristo, em Mateus 22, 37, ele resume a lei. Mas ele não está deixando de cumprir a lei. Quando eu honro o meu pai, eu estou amando o meu próximo, que é o meu pai, ou a minha mãe, como a mim mesmo. Quando eu não adultero, quando eu não roubo, quando eu não faço o falso testemunho, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu venho para a casa do Senhor, quando eu faço tudo para a glória dele, quando eu obedeço os horários e chego no horário, quando eu sou fiel nos dízimos e ofertas, quando eu sou uma pessoa que tem uma vida de leitura e oração com o Senhor, de meu devocional, eu não abro mão de começar o meu dia, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Poxa, mas é urgente, eu preciso. Será que é urgente? Com o celular nós temos aprendido de uma forma errada de entender o que é urgente. Me parece que aquela coisa, se não acontecer, naquele momento a pessoa morre. Qual o problema? Eu estava aqui louvando, estava eu e a Menise apenas, e meu telefone só tocando aqui. Entrou um, aí entrou a esposa do cara, entrou o outro. Agora eu vou parar o culto ao meu Deus para atender o telefone? Eu vou deixar de dar atenção para minha esposa e para os meus filhos porque eu tenho coisas para se resolver? Tem coisas que realmente são urgentes. Mas será que a gente não está trocando 100% das coisas mais importantes pelas coisas urgentes? Será que nós realmente estamos aprendendo com o Senhor e nós realmente estamos dando valor àquilo que nós temos? Difícil. Será que nós valorizamos as Escrituras como algo que foi escrito com sangue para pessoas, para que nós pudéssemos tê-las nas nossas mãos? A minha Bíblia já está velhinha, preciso comprar uma outra. Estou enrolando para comprar. Não dá nem para fazer mais casamento nem nada com esse negócio tudo feioso aqui. Mas é só uma capa. Adianta eu ter uma Bíblia nova e não ler o seu conteúdo? Eu já estou habituado nela. Eu vou lá falar, Tito, não sei o quê. É fácil porque você se habitua. Quando nós olhamos a igreja perseguida, que nós oramos todos os domingos e oramos também às quartas-feiras,
As pessoas elas não têm essa facilidade. Pessoas na África, para elas chegarem na igreja, eles caminham 3, 4, 5, 10 quilômetros. Eles não têm carro. E eles não chegam atrasados. Eles estão sempre ali porque eles entendem que aquilo para eles é o alimento. Aquilo é realmente aquilo que faz. Se a pessoa não tiver essa convicção, se o Espírito Santo não convencer, a gente vai continuar vivendo essa vida cristã superficial. Por que a igreja não enche? Por que não há um avivamento na nossa família, na nossa igreja? Porque nós, como cristãos, nós não buscamos, não colocamos o Senhor em primeiro lugar, nos primeiros mandamentos, e depois ao próximo, como nós mesmos, nos últimos mandamentos. As leis cerimoniais do povo de Israel não têm mais lugar no Novo Testamento, mas a lei moral de Deus, sintetizada, resumida nos 10 mandamentos, continua em vigor. Estava vendo uma moça que ela estava falando que um dia Deus falou com ela que ela tinha que comprar um chocolate, uma porção de pão de queijo e um café. E ela não entendeu muito bem aquilo. E ela pensou, o cara falou assim, mas eu vou entregar para quem isso? E ela simplesmente obedeceu. E aí quando ela estava caminhando, ela viu uma pessoa que gelou o coração dela. Ela havia sido assaltada 1 ano antes por aquela pessoa. E ela, na confiança de que Deus realmente estava ordenando, ela se aproximou da pessoa. E quando ele se aproximou da pessoa, uma moça muito bonita, aquele homem, ele mudou a feição, segundo a descrição dela. Mudou a feição, porque ele também reconheceu ela. E ela olhou para ele e falou, você está com fome? E aí ele falou, estou. Eu trouxe isso para você. E aquele homem começou a chorar. Falou assim, me perdoa, porque eu sei que eu assaltei você no ano passado. E eu fiz algo que era errado. E ela professou e falou algumas coisas do Senhor. E ela falou, eu não tinha... Depois ela falando para o entrevistador, dizendo que aquilo que nós fazemos para pessoas que podem nos dar retorno, não tem valia nenhuma. Então nós temos que viver essas escrituras com as pessoas que o Senhor coloca para que nós tenhamos contato nos dia a dia, nos dias. Um dia na semana você é chamado para a casa do Senhor, para que você ouça o ensinamento e você possa aplicar durante toda a sua semana. Amém, queridos? Amém. Vamos para o nosso intervalo e nós retornaremos daqui a 15 minutos, se o Senhor assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém. Bom dia, irmão Nicolas. Nossa, que é novo conhecer tudo isso. Saudade. Eu acho é bom. Coloca a boquinha, filho. Quando fez o vídeo de uai, que é isso? O que é o tarantão? Ai, Tiago. Como o senhor está bonitinho hoje, essa camiseta de lixo.